Então, pessoal, nesse bloco eu vou falar sobre a posição do professor Aury Lopes Júnior, que assumidamente rechaça a existência de uma teoria geral do processo. Então, exatamente por isso, o professor Aury ele começa a sua abordagem sobre as condições rechaçando duas das três condições clássicas da ação. Então, ele, é, ele faz uma crítica à condição considerada interesse de agir, né? Ele afirma que o interesse de agir ele é classicamente compreendido pelo binômio necessidade e utilidade, e que no processo penal esse binômio não faria o menor sentido na medida em que a ação penal ela é sempre necessária para a pena, para a imposição da pena, para o exercício da punição e, portanto, não é possível que a gente tenha que analisar algo que sempre existiria. Ele também rechaça a possibilidade jurídica do pedido. Ele, inclusive, argumenta que o próprio Liebman, no seu manual, havia deixado, coisa que foi criticado pelo Afrânio, mas ele próprio dizia que a possibilidade jurídica ela estava subsumida no interesse. Então, ele afasta a possibilidade jurídica do pedido das condições para o regular exercício do direito de ação e nos apresenta, então, genericamente, quatro condições para condições chamadas gerais para a ação penal. A primeira delas, que ele chama de fumus comissi delicti, ou a aparência da prática do crime, né? Um fato aparentemente criminoso, que ele analisa a partir da narrativa, se ela apresenta um fato, se a ação penal apresenta um fato com aparência de criminoso. Né? Então ele diz que a aparência de criminoso deve se dirigir ao injusto penal, um fato típico e antijurídico, né? Portanto, não basta que o fato seja típico, ele tem que ser também antijurídico, o que significa, em outras palavras, que se nós estivermos diante de um fato que, embora típico, esteja amparado por uma excludente de licitude, ele não deve ser recebido, essa ação não deve ser proposta. E aí depois ele ainda se pergunta, mas e se além do injusto, né, se também faltar a culpabilidade, o juiz deve rejeitar a ação, ou, em outras palavras, o Ministério Público deve deixar de propor a ação? Ele entende que sim. Portanto, na verdade, o fato não pode ser típico, nem antijurídico, nem culpável. Acrescento eu, por minha própria conta, que deve-se tomar cuidado com a exclusão da culpabilidade consistente na inimputabilidade, porque o juiz não deve rejeitar a ação quando faltar imputabilidade, porque a imputabilidade ela implica em uma imposição de uma medida de segurança para os casos de doença mental, desenvolvimento mental incompleto, e também ou então numa medida socioeducativa, no caso de idade menor de 18 anos. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, embora eu concorde com a Auri que o juiz deva rejeitar as ações em que não exista claramente culpabilidade, isso não se aplica para o caso de exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade. Tá? A segunda condição da ação para o Auri é a punibilidade concreta, ou seja, é preciso que não esteja extinta a punibilidade. Simples assim, né? Se tiver extinta a punibilidade, para o Auri não se pode propor ação e o juiz então deve rejeitar a ação penal. Tá? E a terceira condição da ação para o Auri é a legitimidade das partes. Então é interessante porque essa é uma condição e talvez a única, talvez não, a única que é comum à teoria geral do processo. Né? Então, tal como na teoria tem a legitimidade das partes,
o Auri também trabalha com legitimidade, mas aqui tem um porém. Diferente dos autores que trabalham com teoria geral do processo, em que, como eu expliquei lá no primeiro bloco, a legitimidade ativa ela é por substituição processual, porque é o Ministério Público que, em nome próprio, pleiteia direito alheio, que seria o direito de punir. Para o Auri, o que se pleiteia não é o direito de punir, não se deduz em juízo a pretensão punitiva, e sim a pretensão acusatória. E, portanto, para o Auri, o que nós teríamos aqui era uma legitimidade ativa direta, em que o Ministério Público exerce a sua própria pretensão, que pertence a si, que é a pretensão acusatória. Portanto, eu teria uma legitimidade ativa direta e não por substituição processual. Essa é uma diferença, portanto, conceitual de legitimidade para o Auri. Né? Portanto, o Auri ele também trabalha com legitimidade, mas com conceito de legitimidade ativa diferente do conceito tratado pelos autores que trabalham com teoria geral do processo. Ainda em relação à legitimidade passiva, não muda, né? O legitimado é aquele a quem se atribui a prática da conduta criminosa e, portanto, se essa pessoa é imputada, é ele que é o legitimado passivo. Ponto final. E o Auri trabalha então com uma quarta condição e última, que ele chama de justa causa, na esteira do que fazia o Afrânio antes. Mas aqui para o Auri a justa causa tem duas facetas, né? Tem duas perspectivas. Uma primeira perspectiva que seria o equivalente ao suporte probatório mínimo, né? A um suporte mínimo sobre aquilo que se expressa, né? E, portanto, aqui é uma espécie de aparência probatória, diferente da primeira condição, que seria uma aparência a partir da exposição narrativa, que seria uma aparência probatória. E a segunda perspectiva é que a justa causa ela controla o caráter fragmentário do direito penal. Em outras palavras, só haveria justa causa para propor uma ação penal caso o direito penal, o sistema penal, seja efetivamente necessário para o caso concreto, ou seja, desde que aquele conflito gerado pelo crime já não tenha sido resolvido de uma outra forma não penal, porque isso é a última ratio, é o caráter fragmentário, a fragmentariedade do sistema penal. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso quando eu falar sobre justa causa mais à frente, mas para o Auri, então, justa causa é uma condição da ação e ela se desdobra, portanto, em dois conceitos, né? Em duas perspectivas. Suporte probatório, mínimo, e o caráter fragmentário do sistema penal. Tá? Eu vou terminar aqui, mas vou ainda fazer mais um quarto bloco, que é sobre as condições específicas do direito de ação. Tá bom?